esquecido de começar a gravar aqui, gente, mas enfim, começando de novo. Aqui a gente vai demonstrar a lei de Gauss, né? Que é isso que eu escrevi aqui pra vocês. Integral de A escalar dA, que é o fluxo do campo elétrico, tem que ser igual à carga dentro dessa superfície fechada, né? Por isso que é uma integral dupla com bola, dividido por ε0, certo? E sempre que a gente vai demonstrar algo, a gente precisa sair de um ponto de partida, certo? E qual que vai ser o ponto de partida nesse caso? A única coisa que a gente vai assumir para demonstrar isso vai ser que o campo elétrico de uma carga pontual E, ele é igual a Q sobre 4π ε0 r ao quadrado na direção r chapéu. A única coisa que eu vou assumir vai ser a expressão do campo elétrico de uma carga pontual. E a partir disso eu quero demonstrar essa relação aqui, tudo bem? Ou seja, eu vou partir da lei de Coulomb. Lei de Gauss é uma consequência direta da lei de Coulomb, tudo bem? Beleza. Beleza. Então, como eu falei, né, vamos partir apenas da lei de Coulomb, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou começar o meu raciocínio pensando que eu tenho uma carga pontual Q em algum certo ponto do espaço, tudo bem? E daí eu vou vir aqui e eu vou desenhar uma superfície esférica em torno da minha carga Q com a minha carga Q no centro dessa superfície, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Deixa eu ver esse desenho um pouquinho mais pra baixo, senão vai dar ruim. Ah, calma. Você vai fazer aquele negócio com. Tipo uma forma estranha por fora do círculo e depois fazer os cones. Exatamente. Acho que você Ah, estava tá. na aula que eu já demonstrei isso, não tava? Eu vi no vídeo lá. Ah, pode crer. Acho que eu já recomendei esse vídeo pra você. Gente, essa matéria que eu tô passando aqui pra vocês, eu já ensinei ela pra outra turma basicamente ano passado. Então, basicamente, todas essas aulas que a gente tá tendo é basicamente sobre a mesma matéria que eu já passei ano passado. E isso tá gravado, tipo, eu posso até mandar os links pra vocês. Tipo, são os vídeos lá no canal que chamam Revisão Eletromagnetismo. Então, todas as aulas aqui, eu também tô gravando essas. Só que, de repente, sei lá, você quer ver uma aula, tipo, você queria ver essa aula, sei lá, ontem, antes de eu dar ela. Tipo, daí você poderia já ter visto que eu já falei sobre lei de Gauss, já demonstrei lei de Gauss, tá tudo gravado lá nos vídeos que tem título de Revisão Eletromagnetismo. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Beleza. Tudo bem. Então, ok, eu fiz essa carga aqui e eu fiz uma superfície esférica em volta dessa carga aqui, né? Tipo, eu desenho um círculo aqui, né? Só que tenham em mente que é uma superfície esférica, não um círculo, tudo bem? Então vamos desenhar aqui uma silhueta 3D aqui. Beleza? Beleza. E daí, o que eu sei, né? Eu sei a lei de Gauss, certo? Então, tipo, vamos assumir que eu não tivesse... Que eu sei de lei de Gauss, não. Eu sei a lei de Coulomb, certo? Vamos primeiro ignorar a lei de Gauss, certo? E vamos partir apenas da lei de Coulomb. O que eu posso escrever? Se eu quiser calcular o fluxo do campo elétrico através dessa superfície, concorda que pela lei de Coulomb, eu sei que o campo aqui, a uma distância r, o campo E, ele é igual a Q sobre 4πε0r. R ao quadrado, né? Perdão. Sim? Sim. E daí vocês concordam, portanto, que eu posso dizer que o fluxo através da minha superfície esférica ele é igual a... Tipo, no caso, como o meu campo ele é igual em todos os pontos da superfície da minha esfera, por causa de simetria, e como ele é perpendicular a todos os pontos da superfície da minha esfera, também por simetria, né, e pelo fato de que o campo elétrico ele é esfericamente simétrico aqui, vocês concordam que o fluxo, ao invés de ter que escrever uma integral, eu vou poder simplesmente escrever ele como sendo o campo vezes a área da superfície da esfera? Sim. Ou seja, vai ser 4π r ao quadrado vezes E. Todos concordam? Aí a gente manda. Sim. Isso daqui vai ser igual ao quê? Isso daqui vai ser igual que o fluxo é igual a
Bom, multiplicando 4πr² pelo campo, que é Q sobre 4πε0r², vai dar simplesmente Q sobre ε0, certo? Então, Beleza. eu provei que o fluxo através de uma superfície esférica que tem centro numa carga Q, eu provei que o fluxo é igual a Q sobre ε0, certo? E isso é muito parecido com a lei de Gauss, né? Só que isso é bem menos genérico que a lei de Gauss, certo? Porque eu mostrei aqui que para uma superfície esférica com centro na carga Q, a gente tem que o fluxo vai ser isso. Só que a lei de Gauss, ela é genérica para qualquer superfície que englobe essa carga Q. Então a lei de Gauss, ela postula que qualquer superfície que tem essa carga Q dentro dela, o fluxo vai ter que ser igual ao mesmo e vai ter que ser igual a Q sobre ε0, certo? Então, basicamente, o que a gente fez? A gente mostrou que o fluxo para uma esfera é Q sobre ε0. E o que a gente precisa mostrar a partir daqui? A gente precisa mostrar que o fluxo através da esfera vai ser igual ao fluxo através de qualquer outra superfície fechada que englobe a carga Q. Vocês entendem isso? Beleza. Calma, repete o novo, por favor. Tipo, aqui a gente mostrou que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície esférica com centro na carga Q é igual a Q sobre ε0, certo? Sim. Ou seja, a gente basicamente mostrou que a lei de Gauss, ela funciona quando eu pego uma superfície esférica, certo? Tá. Mas a lei de Gauss, ela serve para qualquer superfície, não apenas para superfícies esféricas. Então, se eu mostrei que o fluxo do campo elétrico é Q sobre ε0 para uma superfície esférica, qual que é o próximo passo? O próximo passo é generalizar isso para qualquer superfície que englobe a carga Q, entendem? Não apenas uma superfície esférica. Sim. Isso tá fazendo sentido para todo mundo? Murilo, Guilherme... Guilherme já tá falando? Natominha, tá fazendo sentido? Sim, tá fazendo. Beleza. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em uma superfície genérica que englobe a carga aqui, ok? Deixa eu desenhar ela, tipo... Eu vou desenhar, sei lá, uma gosma feia aqui, mas basicamente é, tipo, qualquer superfície genérica que englobe a carga aqui. Tudo bem? Isso tá meio ruim. Pera aí, deixa eu mudar isso aqui pra... Beleza. Eu fiz uma superfície genérica aqui que engloba a carga aqui, tudo bem? É isso que é esse cara vermelho feio, tudo bem? Beleza. Agora vocês vão pensar o seguinte. Imagina que eu venho aqui, nessa carga aqui, e aqui nessa carga aqui eu vou botar um farol, ok? Tipo, algo que irradia luz, tudo bem? Ou seja, eu vou ter, tipo, luz irradiando pra qualquer lugar aqui, certo? Pensem no seguinte. Imagina que essa esfera cinza, imaginem que ela fosse transparente. Então imaginem que ela fosse transparente inicialmente, e daí eu ia vir aqui e eu ia selecionar uma pequena areazinha dessa esfera e eu ia cobrir ela. Ou seja, essa pequena areazinha dessa esfera ia deixar de ser transparente, certo? Estão acompanhando? Sim. Concorda que esse farol que eu botei aqui no meio, concorda que ele ia continuar irradiando luz, só que a luz que bate nessa pequena areazinha que eu preenchi, né, que eu botei algo opaco ali, concorda que ia gerar uma sombra aqui, concordem que ia gerar uma sombra ali na minha superfície externa? Sim. Ia gerar uma sombra aqui, certo? Tipo, ia gerar uma sombra, tipo, nessa partezinha aqui da minha superfície, concordam? Faz sentido. Tominha, você tá acompanhando? Murilo, tá acompanhando, sim? Tô sim. Beleza. E daí qual que é a ideia? A ideia é que eu vou demonstrar pra vocês que o fluxo do campo elétrico que passa através dessa parte da superfície esférica é igual ao fluxo do campo elétrico que passa através da sombra dessa superfície. E tipo, vocês enxergam onde que eu tô chegando com isso?
Sim. Tipo, aqui eu vou... Tipo, reconheçam que isso daqui é uma área, só que eu vou desenhar como sendo linha só pra facilitar a geometria aqui. Tipo, tudo bem? Eu vou desenhar como sendo uma linha de sombra e uma linha aqui... Quer dizer, uma linha preenchida, né? E uma linha de sombra aqui, tudo bem? Mas vocês entendem que é tipo uma areazinha ali, certo? Sim? Sim. Beleza. Então, o que eu vou querer mostrar pra vocês? Imaginem que então que o raio da minha esfera é R, e imaginem que essa distância do centro até aqui, vamos chamar essa distância aqui de L, tudo bem? Sendo L a distância total aqui, desse ponto até o centro, tudo bem? Tudo bem? Sim. E daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sombrinha azul que eu fiz aqui, né? Deixa eu pintar essa sombra azul de outra cor. Vamos pintar essa sombra azul aqui de, sei lá, laranja. Eu vou pegar essa sombra laranja aqui, e daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a projeção dela na mesma direção que a superfície da minha esfera. Ou seja, eu vou pegar essa projeção aqui, ok? Tudo bem? Sim. Como que eu posso relacionar a área da projeção ortogonal, né, dessa parte laranja, da parte laranja não, da parte marrom, com a área desse pedacinho aqui da esfera, que eu chamei de dA, e com o raio Rzão e o tamanho Lzinho. Alguém consegue enxergar? Seria tipo uma semelhança de triângulo? Sim. É parecido com isso, na verdade. Tipo, não exatamente. Tipo, seria basicamente uma proporção. Tipo, você vai ter que dA sobre R ao quadrado é igual a... Se eu chamar essa área aqui de dA', é dA' sobre Lzinho ao quadrado. Alguém consegue entender por quê? Trigo. Ah, não, porque tá na área, né? Não, faz sentido. Tipo, alguém consegue entender por que é R ao quadrado e L ao quadrado ao invés de R só e L? Ninguém consegue entender isso? Porque tá trabalhando com a área ali, não com a... A área aumenta com o quadrado. Tipo, imagina que eu fosse aqui e eu botasse uma câmera aqui, ok? A câmera que tivesse aqui, ela ia enxergar dois círculos vistos de cima. Ela ia enxergar um círculo maior marrom e ela ia enxergar um círculo menor vermelho, certo? Sim. Essa distância aqui, ela ia ser o quê? Tipo, se eu chamar esse ângulo aqui de 2θ, concorda que o raio do círculo vermelho vai ser Rzão vezes seno de θ sobre 2? Quer dizer, seno de θ, porque eu chamei de 2θ. Beleza, faz sentido. Vocês concordam com isso? E, tipo, portanto, analogamente, o raio do cara marrom vai ser o quê? Vai ser L seno de θ, concordam? Sim. Ou seja, eu vou ter dois círculos que a razão dos raios dele é R sobre L. Só que se a razão dos raios é R sobre L, a razão das áreas vai ser isso ao quadrado, né? Porque a área é proporcional ao raio ao quadrado, concordam? Faz sentido. Aham. Tipo, isso ficou claro pra todo mundo? Bart, Tominhas e Murilo e Guilherme? Sim, Ficou assim? sim. Então, tipo, vocês ficaram convencidos ali de que eu vou poder falar que se eu chamar essa área aqui de dA' e a outra área de dA, vocês estão convencidos que eu posso escrever que dA' e dA estão relacionados por dA'... Ops, deixa eu escrever isso aqui. Vocês estão convencidos que eu posso relacionar eles por dA' sobre L ao quadrado é igual a dA sobre R ao quadrado. Todo mundo está convencido com isso? Beleza. Beleza. Então, o que eu vou...
qual que é meu próximo passo, né? Tipo, ok, eu obtive essa área dA'. Só que não é essa área a área da minha superfície, né? A área da minha superfície é, tipo, esse cara aqui, certo? Então, se eu vier aqui e eu chamar esse ângulo aqui, tipo, o desenho tá meio pequeno, só que, tipo, vocês entendem qual ângulo que eu tô falando, né? Se eu chamar esse ângulo aqui de φ... Ops, deixa eu fazer uma caneta menor aqui. Se eu chamar esse ângulo aqui de φ... E eu chamar essa área aqui de DA''. Ops. E eu chamar essa área aqui... Não. Se eu chamar essa área aqui de DA''. Vocês concordam que eu posso escrever a relação que DA'' é igual a DA'... Quer dizer, eu posso escrever que DA' é igual a DA'' vezes cosseno de φ. Todos concordam com isso? Sim, gente? Sim, você tá esticando. Faz sentido. Eu não vou chamar de φ porque φ eu já também chamei do fluxo, né? Vamos chamar de... vamos chamar de lambda, ok? E, tipo, por quê? Basicamente porque a área marrom aqui, tipo, o DA', ele é basicamente a projeção da área DA'', né? Então, tipo, se o ângulo de inclinação entre os dois caras aqui é um certo lambda, concorda que, tipo, faz sentido eu falar que DA' vai ser DA'' vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Concordam com isso? Sim, gente. Sim. Beleza, tudo bem então. E daí, finalmente, o que eu vou fazer? Eu vou finalmente, depois desse trabalho todo, né, de geometria, eu vou simplesmente escrever o fluxo do campo elétrico através da área DA'', certo? O fluxo do campo elétrico através da área DA'', e daí deixa eu puxar essas contas aqui pra baixo, tipo, a gente vai revisitar elas depois, tudo bem? Deixa eu puxar elas aqui pra direita. Vocês concordam que eu posso escrever que o fluxo através da área DA'', fluxo de DA''. Vocês concordam que eu vou poder escrever que ele é igual a o campo. Qual que é o campo naquele ponto? O campo naquele ponto é Q sobre 4π ε0 L ao quadrado, né? E daí eu preciso multiplicar pela pequena área DA'', só que também eu preciso pegar a componente do campo que está normal à área DA''. Então concorda que vai ficar multiplicado por DA'' vezes o cosseno de lambda. Todos concordam com isso? Eu peguei o campo, daí eu multipliquei pela área, e daí eu multipliquei por cosseno só pra pegar a parte perpendicular à minha área. Todo mundo entendeu? Faz sentido. Murilo e Tominhas? Sim. Sim? Beleza, então vamos simplificar isso. Simplesmente fazendo um pouquinho de conta aqui. Substituindo o nosso DA'', a gente vai substituir como nosso DA''? A gente vai substituir o DA'' em termos do DA'. Isso vai ficar que o fluxo é igual a Q sobre 4π ε0 L ao quadrado vezes DA', ou seja, vezes DA' sobre cosseno de lambda, certo? E daí vezes cosseno de lambda aqui. Todos concordam? Beleza. Murilo, tá acompanhando? Faz tempo que eu não te ouço. Sim, tô acompanhando sim. Beleza. Então esse vai ser nosso fluxo. Perfeito. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai substituir DA' segundo essa relação que a gente achou aqui. E quando a gente fizer isso, a gente vai ter que DA' é igual a DA vezes L ao quadrado sobre R ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter que o nosso fluxo aqui, ele vai ser igual ao quê? Notem que corta esse cosseno de lambda. E daí quando eu substituir DA', a gente vai ter Q sobre 4π
ε0 L ao quadrado, vezes dA', que vai ficar vezes dA, L ao quadrado sobre R ao quadrado, certo? Concordam? Sim. E, portanto, o fluxo ele vai ser o quê? Bom, notem que corta o L ao quadrado, e daí a gente vai ter simplesmente Q dA sobre 4π ε0 R ao quadrado, certo? Só que, de cara, o que é QdA sobre 4π ε0 R ao quadrado? É exatamente o fluxo que passa através da área dAzinho inicial, da área da superfície da esfera, concordam? Sim. Tipo, todo mundo enxerga isso? Que esse fluxo é exatamente igual ao fluxo que passa através dessa partezinha dA da superfície da esfera? Sim? Beleza. Tipo, Tominhas enxerga isso? Tô enxergando. Tipo, você entende que isso daqui é o fluxo que passa através da areazinha, tipo... Porque o que eu tenho? Se eu quero o fluxo através dessa área dA, tipo, o fluxo através da areazinha dA, ele vai ser simplesmente o quê? Ele vai ser simplesmente o campo, que naquele ponto é Q sobre 4π ε0 R ao quadrado, vezes simplesmente a areazinha dA. Ou seja, o fluxo através da areazinha dA na superfície da esfera é igual o fluxo através da sombra que a areazinha dA faz numa superfície externa. Vocês enxergam isso? Todo mundo entendeu isso? Tipo, isso é crucial aqui. Vamos um por um. Tominhas, Murilo e Bartz. Beleza. E, pera, eu não tinha visto que o Luiz tinha visto também. Luiz, tá acompanhando? Eu só não entendi muito essa sua última ideia. Tipo, a última ideia é que o fluxo... Tipo, essa ideia de que o fluxo aqui é igual ao fluxo através da partezinha aqui. É isso? Não, tipo, essa foi a última coisa que você falou? Eu não peguei a última coisa que você falou, tipo, a última mesmo. Ele Tipo, falou da sombra. até aqui você entendeu que esse é o fluxo do campo elétrico através dessa superfíciezinha aqui, né? Sim, sim. Beleza. E o que eu quero demonstrar pra vocês? Tipo, aqui eu calculei o fluxo do campo elétrico através dessa superfície. dA', certo? E você entende que esse aqui é o fluxo através da superfície dA', sim? Uhum. Sim. E você concorda que esse é o fluxo através da superfície dA, que é parte da esfera? Tipo, que foi onde a gente botou o nosso bloqueio aqui da luz? Você entende que esse é o fluxo através da superfície dA? Ah, sim, sim, faz sentido. Ou seja, você enxerga que o fluxo do campo elétrico através da superfície dA é igual ao fluxo do campo elétrico através da sombra que a superfície dA faz? Uhum. E daí, basicamente, então, qual que é a conclusão imediata? Imagina que eu vou preenchendo a minha esfera com várias superfícies dA. Eu preencho uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, tipo, e eu vou lá e eu preencho a minha esfera inteira com superfícies dA opacas ali que impedem luz de passar. Concordam que quando eu tiver preenchido a minha esfera inteira, também toda a minha superfície externa vai ser sombra? Se eu tiver preenchido a minha esfera inteira, não tem como a luz escapar da esfera, concordam? Concordam? Sim ou não, gente? Sim. Então, basicamente, qual que é a conclusão imediata? Se eu provei que o fluxo através de uma parte da superfície é igual ao fluxo através da sombra que essa superfície gera, e daí imagina que eu vou pensando em vários pequenos pedacinhos de área, e cada um tem sua sombra respectiva, certo? Então concorda que quando eu cobri a minha esfera inteira, eu basicamente mostrei que o fluxo através da minha esfera tem que ser igual ao fluxo através dessa superfície externa? Porque quando eu tiver preenchido a minha esfera inteira com superfícies opacas ali, eu vou ter preenchido a minha superfície externa inteira com sombra, concordam? Tipo, isso faz sentido pra todo mundo? Vocês não estão falando muito, gente? Isso eu fiquei Faz sim, confuso. faz sim. Não, sei. Luiz, entendeu? Uhum. Tominhas, entendeu?
Tominhas. Foi mal, eu não ouvi a última coisa. Tipo, o que eu acabei de mostrar? Eu acabei de mostrar que se eu pegar uma pequena área DAzinho, eu vou ter um certo fluxo através dessa pequena área DAzinho, e o fluxo através da sombra dessa área vai ser igual ao fluxo através da área DAzinho, certo? Beleza. Então imagina que eu vou lá, e daí eu venho aqui e eu faço uma tabela. Eu faço uma tabela de... aqui eu vou botar, tipo... Vamos ver. Tipo, imagina que eu faço... imagina que eu vou lá e eu preencho a área DA, né? DAzinho. E daí, tipo, qual que vai ser o fluxo? O fluxo através da minha esfera, ele vai ser o quê? O fluxo através da minha esfera vai ser, sei lá, um certo dφ1, certo? E qual que vai ser o fluxo através da minha superfície externa? O fluxo através da minha superfície externa, eu acabei de mostrar pra vocês que é o mesmo dφ1, certo? Porque uma área opaca ali na minha esfera tem o mesmo fluxo através dela do que da sombra gerada por ela, certo? Tipo, vamos supor que esse daqui seja o fluxo através da esfera, e esse daqui é o fluxo através da minha superfície externa, que eu vou chamar de φx, ok? Então, para a primeira área DAzinho, eu ia ter que o fluxo através da superfície externa é um certo dφ1 e o fluxo através da minha superfície... fluxo através da minha esfera é dφ1 e o fluxo através da minha superfície externa é dφ1, certo? Daí imagina aqui e eu venho aqui e eu preencho outra areazinha, DA2. Qual que vai ser o fluxo através da minha superfície da esfera? Vai ser mais dφ2, certo? E qual que vai ser o fluxo através da minha superfície externa? Vai ser mais dφ2. Porque, tipo, a sombra gerada por essa área DA2 segue as mesmas regras, certo? Ou seja, imagina que daí eu vou preenchendo lentamente toda a superfície da minha esfera com esse material opaco aqui que não deixa passar luz. Concorda que quando eu tiver preenchido a minha esfera inteira, a minha superfície externa inteira vai estar coberta em sombra? Tipo, tudo aqui externo vai ser sombra? Porque eu vou ter preenchido a minha esfera inteira, não tem como a luz escapar, certo? E daí, nesse ponto, concorda que, portanto, como eu fui somando pequenas partezinhas de fluxo, e o fluxo através da parte da esfera que eu cobri é sempre igual ao fluxo da sombra através da superfície externa, concorda que quando eu tiver preenchido a minha esfera inteira, o fluxo através da minha esfera inteira tem que ser igual ao fluxo através da minha superfície externa? Ficou claro isso? Sim ou não, gente? Sim. Tominhas? Tominhas. Luiz, ficou claro? Sim. Sim? Beleza, então o que eu acabei de mostrar? Eu acabei de mostrar que o fluxo através dessa superfície externa tem que ser igual ao fluxo através da esfera. Só que se o fluxo através da esfera eu já tinha mostrado pra vocês que é igual a Q sobre ε0, então concorda que o fluxo através de qualquer superfície que englobe essa carga vai ser igual a Q sobre ε0 e, portanto, a lei de Gauss está demonstrada? Concordam? Sim. Isso fez sentido pra todo mundo, gente? Fez sentido sim. Então, basicamente, qual que é a lógica, né? Como esse fluxo aqui é igual ao fluxo de DAzinho, vírgula, logo, o fluxo externo inteiro é igual ao fluxo da esfera, que é igual a, eu já mostrei pra vocês, que é igual a Q sobre ε0. Logo, integral de E escalar dA, que tem integral dupla, né, por uma superfície fechada, de E escalar dA, é igual a Q sobre ε0. Ou seja, a lei de Gauss aqui está demonstrada, certo? Só que ainda pode ter uma objeção bem importante que vocês poderiam mencionar. Alguém tem ideia de qual seria?
Uma objeção? Sim. Tipo, tem uma parte do meu raciocínio que eu não expliquei muito bem. Tipo, Se funciona para outros formatos. não, tipo, aqui eu peguei um formato genérico, então aqui eu mostrei que funciona pra qualquer formato, né? Tipo, algo que vocês poderiam comentar, que, tipo, só que, tipo, é bem simples de enxergar, tipo, não era isso que eu queria que vocês falassem, tá? Só mencionando, tipo, alguém pode estar em dúvida. Ok, você mostrou pra uma superfície externa, mas e se fosse uma superfície que tá dentro dessa esfera de raio R? Alguém consegue me dizer, tipo, por que não tem problema a superfície interna? Porque seria, tipo, você teria que pegar uma outra esfera menor? Sim, você simplesmente poderia pensar na sua esfera de raio R como sendo uma esfera menor que está dentro dessa superfície genérica aqui que você quer, certo? Você poderia pensar numa esfera de raio R aqui. E tipo, a esfera de raio R, ela é uma coisa completamente imaginária, tipo, ela não existe. Então eu posso definir o raio dela como eu bem entender. E portanto eu sempre posso definir uma esfera menor do que do que a superfície que eu quero demonstrar, certo? E portanto funciona para superfícies internas. Todo mundo concorda com isso? Sim. Além disso, algo que vocês poderiam argumentar é que mesmo que eu pegasse uma superfície interna, bastaria eu fazer o raciocínio ao contrário. Tipo, eu pegar e daí eu pegar a sombra que a minha superfície interna faz na esfera, ao invés de pegar a sombra que a esfera faz na superfície interna. Entende? Tipo, e o mesmo raciocínio seria aplicável, então continua sendo válida a demonstração. Sim? Sim, ok. Beleza. Mas não era isso que eu queria que vocês levantassem. O que eu queria que vocês levantassem é que eu mostrei que integral de escalar de A igual a Q sobre ε0 para uma carga pontual. Mas e se eu tiver coisas que não são uma carga pontual? E se eu tiver um fio infinito de carga? E se eu tiver uma esfera maciça de carga? E se eu tiver, sei lá, um cone de carga? E se eu tiver, sei lá, uma estátua do Neymar de carga? Tipo, como que eu posso mostrar que o mesmo raciocínio continua sendo válido? Porque a gente partiu do princípio de que o campo elétrico é Q sobre 4πε0r ao quadrado. Só que o campo elétrico, sei lá, de uma estátua do Neymar de carga não é isso, certo? Então como que eu posso mostrar que esse raciocínio é geral, mesmo pra quando eu tenho mais cargas? Alguém tem alguma ideia? Você pode pensar uma carga pontual equivalente, alguma coisa assim? Não. A ideia é que... Tipo, vocês lembram da primeira aula que, tipo, eu falei pra vocês primeiro, só que daí depois acabou a minha energia, e depois o Thomas, imagino, deve ter falado pra vocês, de algo chamado princípio da sobreposição? Talvez. Vocês lembram disso? Eu não tava em... Acho que não. Ele Não falou muito. disso, mas eu não lembro por que era, nem de onde que veio. Beleza. Vamos entender uma coisa. Tipo, o princípio da sobreposição basicamente te diz que, tipo... Se você tiver várias cargas, tipo, uma carga, sei lá, Q aqui, e uma carga, tipo, sei lá, Qzão aqui, ele basicamente diz que o campo em algum ponto do espaço, ele vai ser a soma vetorial do campo desses dois caras. Entenderam? Tipo, essa carga Qzinho, se eu vier em um certo lugar aqui, essa carga Qzinho, ela vai gerar um campo E de Qzinho, certo? E a outra carga Qzão, ela vai gerar um campo E de Qzão, certo? O princípio da sobreposição basicamente te diz que o seu campo resultante ele vai ser simplesmente a soma vetorial dos dois caras, que é E de Qzão mais E de Qzinho, Ah, beleza, faz sentido. certo? Aham. Então daí basicamente qual que é a ideia? Imagina que eu tenho uma superfície genérica e eu tenho duas cargas, uma carga Qzão e uma carga Qzinho, certo? Concordam que o raciocínio que eu fiz pra vocês, tipo, através do raciocínio que a gente fez aqui, eu posso dizer que, imagina que a gente primeiro ignora a carga Qzinho. Concorda que a gente pode falar que o fluxo através dessa superfície, devido à carga Qzão, que eu vou chamar de fluxo de Qzão, aqui, eu vou chamar de fluxo de Qzão. Concorda que eu posso escrever que o fluxo de Qzão é igual a Q sobre ε0? Qzão sobre ε0? Tipo, eu acabei de demonstrar isso pra vocês, certo? Que pra uma carga a gente pode escrever isso. Sim? Beleza. E agora imagina que eu venho aqui e eu ignoro a carga Qzão, e eu penso apenas na carga Qzinho. Concorda que eu poderia escrever o análogo, que o fluxo da carga Qzinho
é igual a Qzinho sobre ε0. E quando eu digo fluxo da carga Qzão ou fluxo da carga Qzinho, é o fluxo do campo, apenas da parte do campo elétrico que é gerada por cada uma dessas cargas, tudo bem? Concordam que eu poderia escrever que o fluxo de Qzinho é igual a Qzinho sobre ε0? Beleza. Só que daí o que eu falei pra vocês, né? Eu acabei de falar pra vocês que o princípio da sobreposição, ele diz o quê? Ele diz que em um determinado ponto aqui, o campo elétrico total, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma do campo elétrico de Qzão, EQzão, mais o campo elétrico de Qzinho, ou seja, EQzinho. Ele vai ser um campo resultante aqui, certo? Ok. EQzão mais EQzinho. Que é a soma vetorial desses caras. E qual que é a consequência imediata disso? A consequência imediata disso é que, se eu quiser o fluxo total do campo elétrico que passa através dessa superfície, o que vai ser? O fluxo total, ele vai ser simplesmente a soma dos fluxos do campo elétrico de cada uma das cargas. Fluxo total, ele vai ser fluxo de Qzão mais fluxo de Qzinho. Todos concordam com isso? Acredito que sim. Porque se o campo é simplesmente a soma, e como que eu faço para calcular o fluxo? Eu pego o campo e multiplico pela área. Então, se o campo é a soma, o fluxo ele vai ser simplesmente a soma, concordam? Faz sentido. Sim? Só que se eu mostrei que o fluxo de cada um desses caras, um deles é Qzão e outro deles é Qzinho, concorda que a soma dos dois vai ficar Qzão mais Qzinho sobre ε0? Beleza. E o que é isso? Isso é a carga interna, certo? Ou seja, a lei que eu mostrei, né? Acabei de demonstrar aqui pra vocês que a lei de Gauss, ela não é válida apenas para uma carga. Ela é válida para quantas cargas que eu quiser. Tipo, aqui eu fiz o raciocínio para 2 cargas, só que vocês entendem que o raciocínio ele é exatamente completamente generalizável para qualquer número de cargas se eu quiser. Se eu tivesse, tipo, se eu quisesse ter 72 cargas aqui dentro, eu ia escrever que o fluxo total é a soma dos 72 fluxos, φ1 mais φ2 mais φ3. Isso ia continuar sendo igual à carga interna sobre ε0. Concorda? Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Beleza. Bom, então... tipo, essa é a demonstração da lei de Gauss, certo? Eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Tipo, ficou claro, gente? E, tipo, concordam que se eu fiz esse raciocínio pra, sei lá, N cargas aqui, tipo, concorda que isso é generalizável, então, pra eu ter, tipo, sei lá, uma distribuição de cargas aqui dentro. Então, se eu falar um fio infinito com densidade de carga lambda, a lei de Gauss continua sendo válido? Sim, porque eu posso pensar num fio infinito como sendo, tipo, várias carguinhas uma do lado da outra, certo? E como eu mostrei que a lei de Gauss é válida pra N carguinhas, então continua sendo válido pra qualquer configuração de carga que você quiser, certo? Se eu tiver uma estátua do Neymar de carga, eu posso, tipo, aplicar a lei de Gauss se eu quiser. Tipo, continua sendo válido. Concordam? Beleza. Beleza. Tem uma última coisa que, tipo, se vocês forem muito atentos, vocês vão perceber que eu não argumentei pra vocês. Alguém consegue enxergar o que é? Aqui é o seguinte, ok, eu mostrei a lei de Gauss aqui. Só que aqui eu não considerei o fato de existir nenhuma carga externa, certo? E se tivesse uma carga, tipo, sei lá, Qzinho aqui? Isso não poderia alterar o fluxo e daí alteraria a lei de Gauss? Tipo, essa carga ia gerar um campo elétrico aqui também. Ela não vai alterar o fluxo através da esfera e, portanto, vai alterar a lei de Gauss? Calma. Eu ia falar alguma coisa da casca lá, mas eu acho que não dá bom, não. Tipo, aqui, gente, a ideia é o seguinte, tipo, aqui, uma carga externa, ela não vai alterar o fluxo através da casca, porque basicamente é o seguinte, imagina que eu pego o campo em uma certa direção, certo? E daí eu vou pegar uma certa areazinha aqui, certo? E daí imagina que eu venho aqui e eu faço o mesmo raciocínio. Eu projeto, tipo, uma luz aqui, de tal forma que eu prolongo, e daí eu obtenho essa... Tipo, eu obtenho, sei lá, eu tenho uma certa areazinha na superfície, e daí, tipo, essa luz ela vai ter que sair por algum lugar, ou seja, ela vai sair por uma outra área do outro lado da minha superfície, certo?
ela vai, sei lá, sair por uma certa área aqui, certo? Tipo, o fluxo dessa carga aqui, que entrasse por uma certa área aqui, ele tem que sair por uma outra área aqui, certo? Concorda? Faz sentido, faz sentido. E daí, tipo, qual que é a ideia? A ideia é que se você usar exatamente esse mesmo raciocínio da sombra, você consegue mostrar que o fluxo que entra por uma parte da superfície de uma carga externa, ele tem que ser igual ao fluxo que sai do outro lado aqui, basicamente. Tipo, isso daqui eu não vou ter tempo de demonstrar pra vocês agora, porque eu tenho que sair daqui a pouquinho pra minha reunião. Só que vocês enxergam que é, tipo, a mesma lógica da sombra que a gente já usou, tipo, várias vezes aqui, certo? Beleza, faz sentido. Vocês entendem isso? Sim, sim. E daí pode surgir a pergunta, tá, mas qual que é a diferença então de uma carga que tá dentro e de uma carga que tá fora? Por que que a carga que tá dentro também não segue essa mesma lógica, que entra pra um lado e sai pro outro? A ideia é que a carga que tá dentro, o fluxo dela não precisa entrar por nenhum lugar, porque a carga está dentro. A carga gera o fluxo dentro da esfera. Ou seja, o meu fluxo ele não precisa entrar por algum lugar para depois sair para outro lugar. Ele é gerado aqui dentro. Isso que distingue uma carga interna e uma carga externa, em termos de, tipo, relacionado ali à lei de Gauss e ao fluxo através de uma superfície fechada. Ficou clara essa distinção, gente? Bem importante. Sim? Beleza. Beleza? Bom, então, espero que, tipo, essa demonstração aí de lei de Gauss tenha convencido vocês. Tipo, alguém não ficou convencido ou não? Tipo, um por um, vamos aí, que é bem importante vocês entenderem isso. Tominhas? De boa. Beleza? Bart, sim. Luiz, fez sentido? Tipo, quando o Gauss fez isso, ele usou desse jeito ou ele fez aquela forma diferencial lá? Ah, tipo, pra falar a verdade, eu não sei, porque, tipo... deve ter outras formas de mostrar, tipo... Que, sei lá, se você olhar um livro, eu não sei como ele demonstra, honestamente. Tipo, isso daqui... Sei lá, basicamente, tipo, a demonstração que eu gosto, tipo... Eu não lembro dela de nenhum livro. Tipo, isso daqui, sei lá, eu pensei. Imagino que deve ser algo parecido no livro. Não sei se é exatamente igual. Tipo, deve ter algumas formas de demonstrar. Mas essa é a forma que, tipo, eu pessoalmente gosto de pensar. Sei lá, o que faz mais sentido pra mim. Mas se você olhar num livro, eu não sei exatamente como que ele vai demonstrar. Tipo, provavelmente vai ser algo muito parecido, mas... não sei. Tipo... tipo, acho que vai ser algo bem parecido, assim. Tipo, Luiz, só pra você entender, tipo... A fórmula integral e a fórmula diferencial, elas são exatamente a mesma coisa. Tipo, se você demonstra uma implica a outra, certo? Eu acho que é mais fácil demonstrar da forma integral e depois você, portanto, conclui a forma diferencial, certo? Ou seja, demonstrar dessa forma que eu falei, acho que faz mais sentido. Não enxergo como demonstrar, tipo, a forma diferencial direto, certo? Mas, sei lá, olhem um livro, tipo, de eletromagnetismo. Talvez ele demonstre de alguma forma diferente, não sei. Essa é a forma que eu prefiro, tipo... Deve ser algo muito parecido no livro, mas não sei, tipo, sei lá, talvez tenha alguma coisa diferente. Então, se vocês quiserem olhar, bom, vejam lá. Mas, enfim, ficou claro então, gente? Eu vou pegar alguns exercícios aqui pra vocês fazerem no Purcell, e daí eu tenho que ir pra minha reunião, tudo bem? Beleza. Aí você volta depois ou... Sim, eu volto, tipo, no máximo às 4. Tá bom. Só que pode ser mais cedo. E daí a gente corrige o exercício, tá? Então toda essa matéria que a gente falou até agora, tipo, tanto o que o Thomas falou com vocês, quanto o que eu falei com vocês, ela é tudo do capítulo 1 do Purcell. Então eu basicamente vou passar vários exercícios do capítulo 1 do Purcell, tudo bem? O primeiro é esse 1.3 aqui, ok? Tipo 1.3, não 1.4, ok? 1.3. Daí depois eu quero que vocês façam esse daqui, 1.15. Daí depois eu quero que vocês façam
Beleza, depois eu quero que vocês façam esse 1.11 aqui. E depois eu quero que vocês façam esse 1.14 aqui. Tipo, não sei se vai dar tempo de vocês fazerem tudo, tipo, eles demoram bastante tempo, então, tipo, sei lá, eu só tô dando vários porque, pra não ter chance de alguém, tipo, ficar, sei lá, sem fazer nada e acabar, certo? Mas então façam esses exercícios, a gente vai corrigir eles quando eu voltar. E portanto, pode falar. Você pode copiar e colar no chat? Posso. Pode crer, porque eu vou ter que sair daqui, né? Perdão. Aqui. Então façam aí, gente. Eu já volto, tá? E, tipo, se vocês quiserem discutir os exercícios entre vocês, tipo, sintam-se livres pra fazer isso também. Tipo, discussão é encorajada. Se vocês, tipo, tiverem com dúvida de fazer, tipo, vão se ajudando, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Bom, eu preciso ir, eu já volto então, tá bom, gente? Tchau, tchau. Eu copiei e colei aí no chat, tá? Então eu vou desconectar da chamada, só que tá aí no chat os exercícios. Tchau, tchau.